Oi, pessoal! Sabe aquela cena? Um palco, um concerto, e tem aquele pianista que não é a estrela principal? Muitas vezes, essa figura fica ali meio em segundo plano, mas o papel que ela desempenha é, nossa, de uma complexidade e de uma importância gigantescas. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nesse universo para descobrir as muitas faces da colaboração musical ao piano. E já de cara, a pergunta que vai guiar nosso papo é essa. A pessoa ali no piano é só um suporte, uma base para o solista brilhar? Ou é uma parceria artística, de igual para igual? A resposta, como a gente vai ver, é bem mais rica e interessante do que parece. Para a gente conseguir responder isso direitinho, o nosso roteiro está bem claro. Primeiro, vamos ter uma visão geral do que é o pianista colaborador. Depois, a gente vai decifrar os nomes, a terminologia. Em seguida, vamos explorar as habilidades que esses craques precisam ter, ver onde eles atuam na prática e, por fim, entender por que o trabalho deles vai muito, mas muito além de um simples acompanhamento. Então, vamos começar quebrando um mito. Essa ideia de que o pianista está só tocando junto com outro músico, isso é uma simplificação que, na verdade, esconde uma parceria artística super profunda e cheia de camadas. O ponto central aqui, muitas vezes, é a própria palavra acompanhador. Ela acaba sendo meio limitante, sabe? Não consegue capturar toda a arte e as habilidades específicas envolvidas. Por isso, a nossa proposta aqui, baseada em pesquisa sobre o tema, é justamente abrir essa caixa para a gente entender as nuances por trás dos diferentes títulos e do que cada um exige. Agora sim, vamos entrar no coração da nossa análise. Porque no mundo da música, os nomes das profissões não são só formalidade, não. Eles refletem funções, habilidades e jeitos de trabalhar que são bem diferentes entre si. Primeiro temos o pianista camerista. Pensa nele como um parceiro num diálogo musical. Num duo ou num trio, por exemplo, não tem hierarquia, não tem um chefe. A música é construída ali, na hora, numa conversa constante entre os instrumentos. E o pianista é uma voz ativa com o mesmo peso de todas as outras. Agora, olha só que diferente. O correpetidor. Aqui o papel é, na essência, pedagógico, de preparação. É aquele pianista que, no ensaio de ópera, por exemplo, senta ao piano e toca a parte da orquestra inteira. Ele ajuda os cantores a aprenderem suas partes, a afinação, o ritmo, até a pronúncia correta das palavras. Ele é, literalmente, a orquestra antes da orquestra. E aqui a gente vê a diferença fundamental de um jeito bem claro. De um lado, o camerista, que é um parceiro na hora da performance, do show. Do outro, o correpetidor, que é um preparador, um guia nos bastidores durante os ensaios. A função muda completamente o foco do trabalho. E aí, para organizar tudo isso, a gente tem o termo pianista colaborador. É um ótimo nome, mais moderno e abrangente, que funciona como um grande guarda-chuva. Ele engloba tanto o camerista quanto o correpetidor e mais um monte de outras formas de parceria musical que não se encaixam perfeitamente nessas duas categorias. Certo, definir os nomes é o primeiro passo, mas o que realmente distingue esses profissionais são as suas habilidades, ou seja, o conjunto de competências que eles precisam dominar para ter sucesso. E olha, a lista é impressionante. Não é só saber tocar bem piano, de jeito nenhum. A gente está falando de ler partituras super complexas de primeira, sem nunca ter visto antes, de pegar uma obra para a orquestra inteira e transformar em algo que dá para tocar no piano, de corrigir a pronúncia de um cantor em alemão ou italiano e, claro, ter uma sensibilidade quase telepática para respirar e sentir a música junto com o parceiro. É outro nível de habilidade. E essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem visual. O camerista brilha no palco e sua principal habilidade é o diálogo. O correpetidor é a alma do ensaio, focado na preparação. E o colaborador, de forma geral, se destaca pela versatilidade, pela capacidade de se adaptar a qualquer parada. Ok, entendemos as funções e as habilidades. A pergunta que fica é, na prática, onde esses pianistas trabalham? Vamos explorar agora os campos de atuação, para ver onde a mágica acontece. Os ambientes são tão diversos quanto as funções. O camerista vive nos palcos, nas salas de recital, nos estúdios de gravação. O correpetidor, por sua vez, habita os bastidores da ópera, do balé, dos estúdios de canto. Já o pianista colaborador, no seu sentido mais amplo, está por toda parte, nas faculdades de música, em audições, em concursos. Ele é a base para a formação e avaliação de inúmeros músicos. Olha só este processo, só para a gente ter uma ideia da complexidade. O trabalho de um correpetidor é uma maratona. Ele não só lê a parte do piano, ele estuda a partitura da orquestra inteira. Depois, ele tem que criar uma versão disso que funcione no piano. Aí ele ensina os cantores e depois vira a base, a orquestra de todos os ensaios no palco. É um trabalho monumental. E assim a gente vai chegando à nossa conclusão.
Ao longo de toda essa conversa, ficou claro que a gente está falando de algo muito mais profundo do que simplesmente acompanhar alguém. O que a gente está falando aqui é de uma verdadeira parceria em som. Então, o ponto mais importante é este. Ser um correpetidor não é um passo para se tornar um camerista. São carreiras diferentes. São especializações que exigem talentos e até temperamentos únicos. Não existe uma melhor que a outra. O que existe são formas diferentes de alcançar a excelência na arte da colaboração musical. E essa citação resume perfeitamente a essência de tudo isso. O objetivo final não é o brilho individual de ninguém, mas a criação de algo coeso, algo que transcende, onde duas ou mais vozes se transformam numa única expressão artística. Essa é a magia da colaboração. E a gente termina com essa provocação. Depois de tudo que a gente viu, talvez a palavra acompanhador seja mesmo pequena demais para descrever toda a arte, toda a técnica e toda a parceria envolvida nesse trabalho. Fica a reflexão para a próxima vez que a gente vê um pianista no palco que não está bem no centro dos holofotes.